E essa oração que nós vamos compartilhar com os amados é uma oração tão breve, tão curta, e ela, na verdade, é a última oração da Bíblia. E ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20. Você abre sua Bíblia. Se você estiver do lado de alguém que não tem uma Bíblia, você compartilha com ela. Se você também tiver a sua Bíblia no celular, pode abrir. E Apocalipse capítulo 22, versículo 20, a última oração no último livro da Bíblia, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A terceira e última oração é a última oração que nós encontramos na Bíblia. São apenas 3 palavras. Vem, Senhor Jesus. É a oração do apóstolo João encerrando todo o livro de Apocalipse. E essa última oração, como nós vimos, é a oração que tem a ver com os acontecimentos proféticos que dizem respeito ao final dos tempos. Nós não vamos aqui ter uma aula de escatologia. Nós tivemos ano passado, aqui no Instituto Bíblico da igreja, nós tivemos 2 ou 3 aulas, não foi? Parece que 3 aulas nós tivemos um estudo sobre escatologia aqui. Quem teve esse desafio de dar esse tema fui eu. E nós durante 3 domingos estudamos um pouco sobre escatologia. Nós aqui não vamos dar uma aula de escatologia, mas vamos entrar em alguns assuntos bem gerais para falarmos sobre isso. Irmãos amados, você também que está nos visitando nessa noite, que talvez ainda não tenha sido encontrado por Jesus, ainda não tenha sido salvo por Ele, eu quero direcionar essa palavra a todas as pessoas. E o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é a oração de João no final do livro de Apocalipse, que diz: vem, Senhor Jesus. Tão simples, tão objetivo, não tem dificuldade de interpretação. No texto grego diz exatamente o que está sendo traduzido no português: vem, Senhor Jesus. Não há o que muito se refletir acerca de uma declaração tão objetiva, tão clara, tão indubitável. João, enfim, ele termina o livro de Apocalipse manifestando ao próprio Senhor Jesus o seu mais sincero desejo: vem, Senhor Jesus. E parece que tema como esse, a manifestação do nosso desejo de que o Senhor retorne como Ele prometeu, Ele mesmo prometeu que faria, é um tema cada vez mais escasso, tanto nos livros que nós lemos, quanto nas músicas que cantamos e nas orações que nós fazemos. Ao que parece, nós entendemos que Jesus ele voltará para acabar com o meu sofrimento. Eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, então ele vem para encerrar uma vida de dor, uma vida de angústia, onde cessará todo o mal, onde cessará toda a doença, não haverá mais morte. Obviamente a Bíblia fala sobre isso, e isso é o que normalmente nós também dizemos. Então a nossa perspectiva em relação ao retorno de Jesus está ligada ao quanto de prazer momentâneo estamos provando nesse mundo, ou então o quanto de angústia estamos passando. Parece que quanto mais angustiados, quanto mais perseguidos, quanto mais humilhados, quanto mais padecendo algum tipo de sofrimento, nós nos lembramos de um reino que nos está prometido e do retorno do Senhor desse reino. Mas se estamos então vivendo uma vida sem sofrimento imediato, sem muitas dificuldades, com uma relativa prosperidade física, financeira, e num país
relativamente também democrático, então a necessidade desse retorno urgente de Jesus se torna então mais irreal, não tão comum, não tão presente naquilo que nós hoje pedimos em nossas orações. E o que João, ele pede na sua oração, concluindo o livro de Apocalipse, ao se deparar com toda aquela revelação, que seja terrível, que seja extremamente acachapante em se tratando de ver qual será o futuro daqueles que estão seguindo a Jesus, mas também a manifestação gloriosa do Senhor e a maneira como Ele vai concluir a história e como Ele inaugura um novo tempo, que é chamado de eternidade. João, ao contrastar esses momentos, a única coisa que ele faz, a conclusão é: vem, Senhor Jesus. Eu quero, eu espero, eu desejo que Ele realmente venha. Mas o que João está pedindo? O que então representa a volta de Jesus? Eu quero fazer isso de maneira muito rápida, porque, como eu falei, o nosso objetivo não é trazer um estudo sobre escatologia. Simplesmente a volta de Jesus é o tema mais importante desde o início dos tempos. Desde que nós entendemos e tratamos acerca do pecado, a revelação, ela começa a trabalhar vagarosamente, como se diz na teologia, de maneira epigenética, e a tratar então acerca do retorno ou da manifestação final de Deus, que há de colocar por debaixo dos seus pés os principados e potestades, e então introduzir o seu povo no reino glorioso do final dos tempos, do início da era final. Então, o final dos tempos não é nada mais, nada menos que a manifestação de um Cristo visível e glorioso. É Cristo se manifestando de maneira visível e gloriosa, não mais como a primeira vinda, como um servo sofredor, aquele que veio levar sobre si o pecado, mas sim como um Rei todo-poderoso, Deus eterno, se manifestando visivelmente para todas as pessoas. Como diz Lucas capítulo 21, versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É isto que acontecerá no final dos tempos, a manifestação visível e gloriosa daquele que foi humilhado por todos. Aquele nome que pelos crentes, pelos cristãos é adorado, mas por aqueles que não creem é execrado, é desprezado. Esse há de se manifestar no futuro, vindo entre as nuvens com poder e com glória. Não só para aqueles que esperam, mas para aqueles que simplesmente não desejam a sua vinda, ou sequer aqueles que acreditem que existe um Deus de verdade. Mais sinais antecederão a sua vinda. Os sinais de dor e de sofrimento previstos em Mateus capítulo 24, previsto em todo o livro de Apocalipse, antecederão essa vinda gloriosa. E esses sinais atingirão de maneira muito clara e muito dura a igreja do Senhor Jesus. A perseguição será implacável. O mundo se levantará de maneira sistemática, política e religiosa contra a igreja do Senhor. Não vai ser apenas o Estado Islâmico, não apenas o Boko Haram, mas será uma perseguição sistemática e global contra aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Então, quando João ele ora, vem Senhor Jesus, ele está pedindo também, ele sabe que os acontecimentos que antecederão a vinda do Senhor deverão acontecer, deverão se concretizar na história. Mas mesmo assim ele ora. Ou seja, antes de Cristo voltar, as coisas não tendem a ser melhores, elas tendem a ser muito piores do que realmente e verdadeiramente são.
Mas quando esses sinais duros, difíceis, quando surgir o falso profeta, como diz Apocalipse, a besta, quando Satanás ele vagar por esse planeta tendo mais liberdade do que tem hoje, Lucas capítulo 21, versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, quando a perseguição iniciar e as coisas se tornarem extremamente difíceis, quando para comer, para vender, se exigir que você seja o adorador do anticristo, o adorador da besta de Satanás, quando essas coisas acontecerem, exultai, não se entristeçam, não fiquem tristes, deprimidos. Ao contrário, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então os sinais que são trágicos, que são horrendos, que metem medo em qualquer pessoa que tenha coração, eles simplesmente apontam para a manifestação da nossa redenção. E essa é a palavra que, ao meu ver, resume toda a grandiosidade da segunda vinda do Senhor: redenção. Porque a obra que Cristo iniciou quando Ele morre pelos pecados, aquela redenção ela será concluída com o seu retorno. Nós fomos selados pelo Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 30, para o dia da redenção. Ainda não chegou. Você experimenta coisas boas, você passa por experiências ótimas na sua vida, mas aquilo que Deus prometeu, o seu lar, o seu espaço final, a sua realidade final, ainda não chegou e nada pode ser comparado a essa redenção que é prometida para o final dos tempos. Então, quando eu falo de um Cristo que retorna, eu falo de alguém que vem para me redimir de todas as coisas, daquelas que sequer eu sei que eu preciso ser redimido. Eu não sinto que a natureza está contra mim ou conspirando contra mim, mas a palavra fala que ela geme angustiada, esperando ela mesma a sua redenção. Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22. Até a natureza tem essa expectativa. Até as coisas criadas anseiam pelo dia em que elas também são redimidas. E essa redenção envolve uma outra palavra muito importante, porque todos aqueles que foram redimidos pela segunda vinda de Cristo, pelo retorno do nosso Senhor, serão glorificados. Não mais esse corpo perecível, esse corpo doente, esse corpo enfermo, esse corpo limitado, esse corpo que passa por várias provações, mas um corpo novo, diz a palavra, semelhante ao corpo do Senhor, para experimentar uma realidade que é tão diferente da nossa, que nós sequer podemos imaginar. Por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É diferente demais da nossa realidade. Não há com que se comparar. Você olha para o céu. Eu gosto muito, desde que eu era pequeno, eu era apaixonado pelo universo. Às vezes eu acordava de 4 horas da madrugada, que eu sabia que tinha algumas chuvas de meteoros, porque eu gostava demais de olhar para o céu. Eu acho lindo. E a Bíblia fala que eu vou para o céu, mas o céu é muito melhor do que o céu que eu vejo. A Bíblia fala que nós estaremos em ruas de ouro, e é um lugar onde ouro, que nós tratamos como valor, vai ser asfalto no céu. Nós vamos pisar em ouro, porque a realidade que Cristo está preparando para nós é tão aquém daquilo que nós esperamos, que nós não temos sequer como descrever. É essa a redenção. Nós não sentimos. Nós não sentimos nossos grilhões, nós não sentimos as nossas escravidões,
as nossas limitações, nós somos distraídos demais, mas elas existem. Você, quando ora, você vê Deus face a face. Você já teve a experiência de olhar e ver Deus na sua frente? Ver Deus falando com você, assim como nós encontramos descrito no começo de Gênesis, capítulos 1 e 2, Deus, Ele caminhando com Adão e conversando com ele. Você nunca passou por isso, mas você vai passar. Você vai receber um corpo que vai lhe capacitar a experimentar, olhar na face do Senhor e não morrer. E João, ele está orando e pedindo que isso aconteça. Filipenses, querido irmão, capítulo 2, é um texto que eu faço questão de ler. Capítulo 2 é um texto extremamente revelador acerca do quanto nosso Senhor há de ser reconhecido. Filipenses 2,11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso daí foi Deus que deu. O Pai deu para Jesus o nome que está acima de todo nome. Isso é Thomas, viu? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não importa qual a sua religião, não importa se você é ateu, se você é agnóstico, o que importa é que no final dos tempos, quando Ele se manifestar, será impossível que haja sobre essa terra, lá no céu e no inferno, alguém que não dobre os seus joelhos. Será muito mais forte do que eles reconhecer que o Deus a quem tanto desprezaram é o Deus verdadeiro e o Deus todo-poderoso. Todo joelho se dobrará. Por mais que você não queira, por mais que você não acredite hoje, o seu joelho se dobrará. Eu não precisarei ser forçado a dobrar meu joelho perante Ele, porque eu já o fiz. Mas alguns, infelizmente, serão obrigados a fazê-lo e reconhecerão que Ele é um Deus todo-poderoso. Após a vitória de Cristo sobre a Babilônia, como descrito em Apocalipse 19, há no céu uma multidão cantando: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus todo-poderoso. Ele reina, Ele é rei e Ele é todo-poderoso. Não, queridos, que Ele não reine hoje, não que Ele não tenha condições ou esteja tímido na manifestação do seu poder. Ele reina e Ele é todo-poderoso. Agora, manifestação visível e indubitável disso acontecerá no final dos tempos. E todas as pessoas verão, todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo mundo, os que estão vivos e os que já morreram, e os que ainda nascerão, se prostrarão perante aquele que é Senhor de todas as coisas. E quando eu digo, ora, vem Senhor Jesus, eu estou pedindo que essa realidade, que hoje para mim é indubitável, eu não duvido que Cristo reine sobre tudo e que Ele está no controle de todas as circunstâncias. O que eu peço é que as outras pessoas possam ver que Ele é Senhor. E nós então chegamos no livro de Apocalipse, ao final. No Apocalipse capítulo 22, como lemos. Foi um livro escrito por um apóstolo chamado João, o evangelista, e descreve o período mais difícil da história da humanidade. E o que nós encontramos, queridos, no livro de Apocalipse? Primeiro, a figura de Jesus como aquele que é central na história da humanidade. Ninguém pode ser comparado a Ele. Em Cristo nós achamos o significado da história. O significado da palavra de Deus se encontra em Cristo.
Mas nós encontramos também o desenrolar dos eventos que culminam com o retorno de Jesus. Quais são eles? A manifestação da besta e do falso profeta, a perseguição de todos os crentes ao redor do mundo, mas também a vitória final do Cordeiro e o início da eternidade. É isso que João recebe em termos de revelação no céu, é isso que ele experimenta recebendo como revelação da parte do próprio Deus. Ele vê isso acontecer. Sabe lá quantos milênios antes de se tornar real os eventos descritos no livro de Apocalipse. Mas por mais que seja uma realidade apresentada por ele de maneira tão indigesta, era uma palavra de ânimo para os cristãos que sofriam perseguição durante o governo ímpio do imperador Domiciano e daquele que futuramente seria ainda pior, que era Nero. Era um alerta para eles. Cuidado, hoje está ruim, mas vai ficar pior. Tanto que Nero é tido como uma das pré-figuras do anticristo. E esse período que João descreve para a igreja, que particularmente na minha interpretação de Apocalipse nos espera, será tão difícil para mim e para você, se começar dentro da nossa geração, tão difícil, que o próprio Senhor Jesus fala, em Mateus capítulo 24, versículo 21, tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quem estiver vivo na época vai passar por um sofrimento que nunca na história da humanidade aconteceu. Apocalipse 22, 20, a testemunha que é o próprio Senhor Jesus diz e nos alerta: certamente venho sem demora. É Ele quem fala primeiro no versículo 20 de Apocalipse 22. Eu venho sem demora. Isso é uma certeza, é uma promessa, mas também é um grande consolo para aqueles que experimentam dor e sofrimento e angústia nesse tempo. Qual é a resposta então de João ao se deparar com essa frase do Senhor, venho sem demora? A única coisa que ele diz é: amém. Que assim seja, que aconteça, que se torne real. E ele então manifesta o seu profundo desejo: vem, Senhor Jesus. Mesmo sabendo que ele virá, mesmo tendo certeza da promessa, João ora para que isso aconteça. Interessante isso. Você sabe que ele vai fazer, mas mesmo assim você ora para que ele faça. É isso que nós chamamos de orar segundo a vontade de Deus. Eu sei que Ele quer fazer, eu sei que Ele prometeu, eu sei que Ele vai fazer, mas mesmo assim eu vou orar. Talvez, queridos, o que aconteça olhando para a época que nós vivemos hoje, talvez nós não estejamos tão imbuídos do espírito dessa oração como o apóstolo João estava, porque nós não enfrentamos dilemas que tratam verdadeiramente acerca da nossa fé, acerca da nossa estrutura, acerca de quem nós somos, acerca da nossa dor e do nosso sofrimento e do quanto nós podemos suportar de perseguição. Na verdade, parece que os dilemas do nosso tempo são: como eu vou pagar minhas contas? Todo mundo, no final do mês, pelo menos se preocupa com isso. Quando é que eu vou poder trocar meu carro? Qual marca do celular eu vou comprar? Eu compro LG, se eu compro Samsung, se eu compro Apple. Então os nossos dilemas parece que nos conduzem a ter uma vida confortável. E essa realidade de pedir e de clamar que Cristo volte não faz parte da nossa realidade. Porque nós não nos deparamos com a situação e com a possibilidade de perder a nossa vida por causa de Jesus. E orar para que Ele volte é também apressar o aparecimento do difícil período descrito no livro de Apocalipse. Mas João ele quer que Jesus volte.
passando ou não passando pelo terrível período da tribulação e da angústia, sabendo que Cristo manifesta a sua soberana vontade de que certamente venho sem demora, ele manifesta o seu profundo desejo e faz isso como uma oração. Vem, Senhor Jesus. João espera aquilo que todo cristão genuíno espera, a sua redenção. Que as coisas por fim acabem e essa realidade ela seja transformada em uma realidade muito melhor, onde desfrutaremos plenamente da presença de Deus. Queridos, o que essa oração deve produzir em mim, Anderson, hoje? O que essa oração deve produzir na minha vida? Isso me conduz a algumas reflexões importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Primeira, essa oração me faz refletir acerca da urgente necessidade de evangelismo. Aparentemente nós não conseguimos identificar nenhuma relação entre o retorno de Cristo e a nossa necessidade de evangelizar ou de fazer missões. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Cristo ele só vem a partir do momento em que em cada lugar desse mundo, em cada língua, em cada cultura houver uma testemunha do evangelho de Cristo. Enquanto o evangelho não for conhecido em todo o mundo, Cristo não voltará. Por isso a maneira mais correta, mais prática de apressar a volta de Cristo é realizando missões transculturais, porque elas provocam e trazem um impacto significativo na proximidade do retorno de Jesus. E os apóstolos, assim como Paulo, eles acreditavam que pregando o evangelho a todas as pessoas do mundo daquela época, Cristo realmente retornaria. O que Paulo não sabia é que o mundo era maior do que o que ele pensava. Então, primeira reflexão: eu preciso me envolver de alguma maneira com missões, ou indo, ou orando, ou contribuindo, porque Cristo ele só vem, é promessa, é palavra do Senhor Jesus, ele só vem quando o evangelho for conhecido em cada lugar, por menor que seja nesse planeta. E existem muitos lugares que ainda não receberam o testemunho do evangelho de Jesus. Tribos não alcançadas, culturas e línguas que sequer conhecemos. Tribos que no momento são impossíveis de serem contactadas, dado o risco que se corre de entrar em contato com elas. Primeira reflexão: estamos imbuídos do espírito da oração de João pela volta de Jesus? Então o nosso coração também precisa se envolver com o projeto missionário de Jesus. Independente da maneira que você se envolver, se você deseja que ele volte, é seu desejo que o evangelho seja pregado em todos os lugares. Mas minha segunda reflexão, a segunda reflexão que eu faço sobre essa oração de João é a minha urgente necessidade de santificação. Porque 1 João capítulo 3, versículo 3, o mesmo João que ora pelo retorno de Jesus, em Apocalipse ele diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. Se você está esperando a manifestação de Jesus, se o seu coração está tomado por essa espera, se a sua mente tem essa expectativa, você tem como prioridade na sua vida manter-se puro, assim como o Senhor é puro. Você levar a sério santidade, você levar a sério o pecado, você levar a sério a realidade da sua natureza pecaminosa, não é brincadeira. Você trata essas coisas da maneira como devem ser tratadas, com a seriedade que merecem, com a atenção que merecem.
A promessa de sermos semelhantes a Ele no futuro nos anima a querer ser parecidos com Ele hoje. Queremos refletir a glória dele não apenas na eternidade, mas a partir de agora. Um efeito real da verdadeira expectativa do retorno de Jesus é a minha santificação pessoal. É eu limpar os meus pensamentos, é eu purificar as minhas palavras, é eu purificar as minhas atitudes, é eu purificar as minhas intenções, é eu purificar os meus olhos, purificar os meus atos, porque o Senhor falou: aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Eu acho interessante essa relação a si mesmo. É como se essa purificação dependesse de você. Não basta cruzar o joelho, dobrar o joelho, ficar orando: ah, Pai, tira de minha tentação, se você na prática não faz nada contra aquilo. Você negar na cabeça, você só fazer aquela oração: Pai, perdoa, perdoa. Ai, Senhor, aquela menina na escola me tenta, ou não dá, assim, me ajuda. Mas você senta do lado dela, você fica cheirando o cabelo dela, fica tirando gracinha com ela. Meu querido, isso não adianta. Quem realmente entende que Cristo vai voltar e guarda essa expectativa no coração, deseja, na manifestação da sua glória, apresentar-se santo perante Ele. Terceira reflexão, queridos, que eu faço. Uma terceira reflexão acerca dessa oração de João para a minha própria vida é a minha urgente necessidade de obediência. A vontade de Deus deve ser obedecida. Lucas capítulo 12, nós encontramos a chamada parábola do mordomo fiel e do mordomo infiel. E Lucas 12, quando chega no versículo 43, o Senhor diz na sua parábola: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Envolvido na vontade de Deus. Olha só, Lucas capítulo 12, versículos 46 a 48. Impressionante. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espere, isso é uma visão do fim. E em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Você sabe qual é a sorte dos infiéis? Inferno. O cara achava que era, mas não era. Enganou-se, iludiu-se, descobriu no momento mais inoportuno que ele não era. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que é isso? Aonde tem punição para desobediente? No inferno. Não é brincadeira. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Onde é que tem açoite? No inferno. Não importa se é muito ou se é pouco, a condenação é a mesma. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe será pedido. Não é brincadeira, queridos, estar nesse mundo dizendo que pertence a Jesus e ser-lhe desobediente. Não cumprir a sua vontade, como nós falamos no domingo passado: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, porque a ovelha de Jesus tem como prazer primordial da sua existência obedecer à voz do seu pastor. Por isso me preocupa o fato de eu estar ou não fazendo a vontade de Deus. Eu vivo crises dentro da minha existência, pensando se o que eu faço é a vontade de Deus. Eu me preocupo quando olho para o meu filho de 1 ano e 5 meses, de fazer com ele a vontade de Deus.
de fazer também com minha esposa, com toda a minha família, com o meu trabalho e tudo mais, de eu honrar e obedecer o nome de Deus aonde eu estou, porque não é brincadeira, não são apenas opções acessórias, como você vai comprar um carro, aí você compra aquele carro básico, você está meio liso, a crise, você encontrou aquele 1.0, limpo, não tem nada, basicão, e você vai, se eu quero ar-condicionado, eu quero espelho elétrico, não é igual o carro de pobre, né, que tem direção, ar e vidro, né? Mas não tem vidro, está aqui, ele é manual, tem direção, porque carro só anda com direção, e tem ar porque você não morre dentro dele, sufocado. Pronto. O que nós não estamos falando, queridos, são de coisas acessórias à vida cristã. Você sabe o que é acessório à tua vida? É milagre. Cura é acessória. Paz na sociedade é acessório. Filho é acessório. Ficar vivo um dia depois de você conhecer Jesus é acessório, mas obedecer não. Obedecer é item de série da nossa espiritualidade. É o que nos diferencia dos infiéis, daquelas pessoas que não se submetem, porque Cristo, quando vem, Ele vem como Senhor, e o que o Senhor faz? Manda. O que o rei faz quando vem? Ele determina, ele pede, ele exige que as coisas sejam feitas. Tem um teatro que eu já vi esses grupos de evangelismo, eu não estou desprezando quem faz, eu faço apenas uma reflexão, certo? Não tem problema, eu só estou refletindo. Um teatro que eu já vi, o pessoal aqui da igreja já fez, eu já vi, então assim, a minha reflexão é a seguinte, tem um pecador caído no chão e Cristo, ele segurando, ou as pessoas que tentam, ou os demônios, eu não sei o que é aquilo. Eu sou muito sincero, aquela pessoa fica assim, né? Vocês lembram do que eu estou falando? Gente, Jesus não é assim. Você sabe qual a arma que Cristo vai usar para derrotar o diabo? O diabo? O bafo. Ele vai dar um sopro de sua boca. Você sabe o que Deus ele criou para criar tudo? A sua palavra. Aleluia. Então não tem por que você ficar com medo ou achando que o nosso Deus é um Deus que tem problemas e dificuldades em vencer o mal de maneira nenhuma. Já teve um teólogo que disse que Satanás é o cão de Deus. É verdade, faz só o que Deus quer que ele faça. Não tem vontade própria. Manietado, limitado. E a gente acha que o diabo está com essa bola toda. Não está. Porque o nosso Deus, ele apresentar-se-á como rei, soberano, mas ele já é soberano, ele já é rei. E eu preciso manifestar isso pela minha obediência, porque eu sou o seu súdito. Essa é a minha terceira reflexão, a minha própria necessidade de obediência. Minha quarta reflexão, queridos, é minha urgente necessidade de avaliar os meus próprios valores. Colossenses capítulo 3, versículos 2 a 4 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a oração de João, quando ele voltar, então também vós sereis manifestados com ele em glória. Pensem não nas coisas que são aqui da terra. Então vamos repensar de acordo com a nossa expectativa da manifestação do Senhor na nossa oração. Vem, Senhor Jesus, quais são as motivações que conduzem as nossas decisões?
Se fazemos as coisas puramente por vaidade, por interesse puramente pessoal, egoísta, se estamos interessados em exaltar e glorificar o nosso próprio nome, como as pessoas que sabem, que fazem, que acontecem, vamos avaliar os nossos sonhos, os nossos desejos, nossos projetos, porque tudo deve ser direcionado pela nossa expectativa na eternidade. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, não queira ter um trabalho bom, não queira ganhar dinheiro, não queira ter um carro novo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tudo que você tem, tudo que você conquista, deve ser olhado, trabalhado, obtido e usado na perspectiva de que isso deve preparar e tornar você uma pessoa apta a viver ao lado desse Cristo que há de se manifestar na eternidade. É como tudo que você tem prepara você para viver no céu. Transforma o seu caráter, melhora você, muda a sua vida. Eu não sei se já acontece essa experiência aqui. Trabalho num condomínio, tem gente de todo tipo de profissão que você imaginar. E eu fui resolver junto com a síndica um problema em um apartamento. E em 5 minutos de conversa com a pessoa que era proprietária do apartamento, 5 minutos de conversa, eu ouvi 10 vezes a expressão: eu sou juíza. Ser juiz evita que alguém sofra câncer. Ser juiz evita que alguém perca um filho. O que você pensa que você é? O que você pensa que você é? Você acha que você é alguém porque você tem alguma coisa, porque você tem algo que os outros não têm. Meu querido, isso não é absolutamente nada perante aquilo que está guardado para nós no céu. E ele está dizendo: cuide para que essas coisas não movam o seu coração das heranças celestiais. Use o que você tem hoje para assegurar aquilo que tem na eternidade. É isso. É essa reflexão que eu faço. O que Deus, por mais que seja pouco, por mais que seja muito, tudo que o Senhor tem me dado, o que eu tenho feito com isso? Para mostrar que Ele é Senhor da minha vida e que a minha riqueza de fato não está aqui, mas está na eternidade. Não se apegue. Não se apegue àquilo que você não tem poder para segurar. Você não tem poder nem para segurar a sua própria vida. A Bíblia já fala: você não é capaz de acrescentar um covo à sua estatura. Essa expressão significa: você não tem capacidade de acrescentar sequer um dia à história da tua vida. O problema é que a regularidade da história e das leis naturais nos trazem a ilusão de que tudo está sob o nosso controle. Nós realmente acreditamos que temos o controle de tudo. Nós não temos. Nós não temos. Está tudo planejado. Você lembra aquela parábola do homem que enriqueceu, já era rico, ficou mais rico, porque a colheita produziu ainda mais? O que ele diz: olha, eu preciso construir celeiros para guardar toda a minha riqueza, e eu vou tirar umas férias prolongadas, eu vou fazer um cruzeiro ao redor do mundo. E Jesus diz o quê? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens está reservado para quem? Você acha que pode desfrutar de tudo isso e muitas vezes você acaba não desfrutando de absolutamente nada. Planeja e tudo sai do controle. Então eu preciso urgentemente reavaliar os meus valores para que eles estejam dentro de uma perspectiva de que eu fui conquistado para viver na eternidade e não simplesmente nesse tempo. A minha ambição, o meu desejo, o meu coração deve estar naquelas coisas, nas riquezas, nos tesouros eternos preparados por Cristo para mim e para cada um daqueles
que verdadeiramente acreditam. Concluindo, queridos irmãos, quero fazer 3 aplicações bem breves para os irmãos saírem daqui essa noite com o coração repleto de questões a serem refletidas e pensadas. Primeiro, eu posso orar pedindo que Ele volte e viver uma vida como se Ele nunca fosse voltar. Mateus capítulo 16, versículo 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Uma das razões pelas quais o Senhor vem é para retribuir a você tudo que você fez. Tudo. E eu preciso pensar, se eu digo da boca para fora, se eu oro, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas a minha vida prática, real, aquela que eu tenho dentro da minha casa, aquela que eu tenho dentro do meu trabalho, vive como se eu nunca tivesse que prestar contas a Deus, como se eu nunca fosse me apresentar perante Ele. Eu quero que Ele volte, mas eu quero também viver a minha vida da maneira como eu quero. Eu acho que nós precisamos refletir sobre a possibilidade real é muito feio isso, sobre a questão de que todos nós nos apresentaremos perante o Senhor e Ele nos julgará segundo as nossas obras. Porque eu posso estar verdadeiramente pedindo, vem Senhor Jesus, mas a vida que eu levo no trabalho é nunca volte, Senhor. Segunda conclusão: o Evangelho de Cristo é mais do que excelência moral ou comportamento exemplar, é a restauração da união do homem com Deus. Falar que o Evangelho transforma não é dizer que você deixou de ser drogado. Claro que ele produz isso. Falar que o Evangelho transforma não é dizer que um mau pai virou um bom pai. Também isso. Falar que o Evangelho transforma não é dizer que aquele político desonesto passou a ser honesto, o que é muito raro, mas é mais do que isso, porque o Evangelho genuíno é a restauração da união do homem com Deus, e é essa relação minha com Deus que transforma a minha vida, não o contrário. Cristo, Ele não me salva para ser bom, Cristo não espera que eu seja bom para me salvar, mas Ele me salva para que eu seja bom. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O objetivo não é criar homens e mulheres cujos padrões éticos e morais sejam elevados acima de toda a sociedade. É possível fazê-los até com a educação. Conheço pessoas que não são cristãs, pessoas, homens, mulheres que não conheceram a Jesus, são pessoas éticas, têm uma moral ilibada e são pessoas extremamente educadas. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Porque o meu problema não é só um problema ético, o meu problema não é só um problema moral, o meu problema é porque Deus não está disposto a aceitar o pecador que eu sou. E outra coisa, tem um videozinho que eu já vi até em Facebook, e diz: olha, esse é você sem Cristo, e mostra um cachorrinho vira-lata acuado, tremendo. Já viu esse videozinho? Fofo. Nós não somos nada daquilo. Não, eu não sou assim, você nunca foi. Você é depois que você encontra Jesus. Aí você é um cachorrinho vira-lata acuado, sujo, doente,
perebento, fedorento, aí sim, aí você se torna esse cachorro. Mas sem Cristo nós somos pitbulls raivosos, desejando destruir a Deus. Sou eu, é você também. Por mais que você tenha essa cara bonitinha, essa roupinha bonitinha, a palavra bonitinha, família linda, você diante de Deus, diz a palavra, é um filho da desobediência. Você faz a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Você é, por natureza, filho da ira de Deus. Salvação, evangelho é restauração de um relacionamento que foi quebrado. Eu preciso me aproximar dele, Cristo faz isso. Mas ele precisa se aproximar de mim, Cristo faz isso também. Isso é o evangelho. Essa é a palavra, essa é a promessa. Terceira conclusão que eu faço: a expectativa do retorno de Cristo deve sempre me lembrar que existem coisas que são passageiras e outras que são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E nós passamos tanto tempo, queridos, preocupados com as coisas terrenas, que tiram o nosso sono, que roubam a nossa paz, que nos tornam pessoas ansiosas, extremamente preocupadas. Eu não estou falando daquela preocupação comum que a gente tem, como eu falei, pagar as contas, né? Todo mundo tem essa preocupação. Filho está enfermo, a gente fica preocupado, mas é alguma coisa que ocupa o nosso coração, que tira a nossa paz, que nos afasta de Deus, que nos leva para longe dos pés do Senhor Jesus. Essas coisas nós precisamos submeter ao senhorio de Cristo. Dizer, tu és Senhor sobre todas as coisas, e eu preciso aprender a submeter a ti cada um dos meus problemas, cada uma das minhas dificuldades. Porque se eu não posso confiar que o Senhor há de resolvê-las e até me dar sabedoria para solucioná-las, porque eu acredito que eu sozinho terei forças para resolver todas essas coisas? Não tenho. E nós não podemos então atentar para as coisas que se veem, nos apaixonar, nos deleitar em excesso, acreditar que elas representam o que somos e o que é a nossa vida. Você quer, meu querido irmão e irmã, saber o quanto vale a tua vida? Estava eu vindo de Feira de Santana para Natal, a gente tinha uma igreja lá, a Eterna Aliança tinha uma igreja lá em Feira de Santana, pastor Naécio, e eu tinha ido fazer uma visita para dar um curso lá em Feira de Santana. Na vinda para cá, no retorno para Parnamirim, ali perto de Maceió, o ônibus em que eu estava é assaltado. Ele é parado por um carro cheio de marginal. Eles levam o ônibus em que eu estava para o canavial. Entram num canavial, tudo escuro, todo mundo de cabeça baixa. Aí você começa a lembrar do que é mais importante para você. Você já passou por essa experiência? Estava Daniel, cadê Daniel? Daniel Henrique passando. Tu tinha quantos anos, Daniel? 2 anos, 1 ano e pouco, alguma coisa assim. No máximo 2 anos. Eu estou velho, viu? Estávamos lá na casa de praia, todos comemorando, rindo, brincando. O que acontece? Assalto. 13 bandidos entram na casa. E nós ficamos, eu com o Daniel, bebê no colo, o bandido com uma lanterna apontando para a minha cara e com a arma, dizendo, se abrir o olho morre. Você começa a pensar no que é importante, nada, absolutamente nada nessa vida passa a ter valor. São essas coisas que lembram que existem bens preciosos guardados pelo Senhor na eternidade. E nós não podemos, queridos, em troca dos bens passageiros, nos esquecer daquilo que o Senhor guardou para nós lá no céu, que é muito mais valioso. Não vai ter ladrão,
não vai ter propina, nada disso vai tirar o que Deus preparou para nós. E é muito mais precioso do que ouro, muito mais precioso do que rubi, do que qualquer bem material, do que qualquer dinheiro desse mundo. E eu não posso encher meus olhos com as coisas desse planeta, que um dia vão se acabar. Que um dia vão se acabar. E a reflexão que eu sempre me convido a fazer, é que eu não posso esquecer que todas as coisas dessa vida são passageiras. Elas vão passar. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Elas vão ter um fim. A gente adoece. Tem dor de cabeça no trabalho, tem dor de cabeça com escola, com menino. A vida é cheia de problema, é cheia de dores. Nós somos injustiçados. Nos revoltamos quando as pessoas falam contra Deus. Somos limitados, a injustiça impera nesse país. Quem faz errado é certo, quem faz certo é errado. E nós precisamos saber que a manifestação de Cristo é uma manifestação de estabelecimento do seu reino, de justiça e de poder sobre essa terra. Onde Ele há de reinar com cetro e mão poderosa. E é interessante que diz que Ele vem para reinar com a sua igreja. Então, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quem sabe? E Ele virá para tomar aquilo que lhe é devido, porque a Ele pertence todas as coisas. Eu pertenço a Ele. Esse mundo pertence a Ele, glória pertence a Ele. Ele me emprestou Thomas, mas Thomas pertence a Deus. Ele emprestou tua família, emprestou teu carro. E tudo isso, queridos, deve ser usado com sabedoria para que o nosso coração aprenda a se apegar às realidades espirituais e não às realidades terrenas. Por isso que João e o Novo Testamento, de maneira tão enfática, trata acerca da volta e do retorno do Senhor Jesus. Que Ele vem, Ele voltará, Ele virá, está prometido. Não na perspectiva, na ótica de que Ele está demorando, porque Ele diz, eu não vou demorar não. Ele não vai demorar. Aos nossos olhos humanos parece que Ele se demora. Aos nossos olhos humanos parece que Ele se atrasou. Mas no tempo devido, no tempo certo, naquilo que Ele decidiu, no seu plano eterno, Ele virá. E como diz a palavra do Senhor, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará e os nossos joelhos se dobrarão exultantes de alegria, porque Ele cumpriu a promessa que nos tinha feito. E Ele, queridos, iniciará um tempo que não terá fim, de alegria e gozo eternos em Sua presença. Não tenho sequer ideia de como vai ser esse tempo. O que eu me apego é a esperança e a palavra de que Ele diz, como nós já falamos hoje, os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos não têm sequer ideia de como será esse tempo. Amém? Queridos, que a oração vem, Senhor Jesus, esteja sempre presente em nosso coração e na nossa vida, porque Ele virá, Ele voltará e se manifestará de maneira gloriosa para todos nós aqui. Os que estiverem vivos serão glorificados, os que estiverem mortos serão ressuscitados, e todos nós então nos veremos e veremos face a face o Senhor. Será um dia com certeza de muita alegria para todos nós, amém? Então que a oração de João encerrando o Novo Testamento seja a oração de cada um de nós. Ora, vem Senhor Jesus, mais que uma reza, que realmente seja uma sincera oração.